Olá pessoal, mais um vídeo aí do sistema WNFE. Hoje eu vou estar falando um pouquinho para vocês sobre a atualização relacionada à reforma tributária do WNFE, ok? A gente ainda não implementou todas as questões da reforma tributária, a gente focou apenas nas operações de emissão de nota, mas pagamento antecipado, NFE de crédito e de débito nós não implementamos ainda porque estamos aguardando uma regulamentação para ficar um pouco mais sólido as informações. Ainda está um pouco nebuloso, tá? Essa parte aí de crédito, débito, pagamento antecipado. Bom, a partir da versão 3.34, o WNFE já está adequado para emitir notas fiscais do modelo 55 com as tags da reforma tributária. Só que isso não é feito automaticamente após a atualização, tá? Por que não é feito? Porque aqui na opção configurações, eu tenho uma flagzinha aqui, tá? Onde eu preciso marcar quando eu for regime normal. Por que regime normal? Porque em 2026, Simples Nacional não destaca as tags, ok? E só que eu dou um aviso aqui, ó. Se eu habilitar essa opção, eu preciso já ter todo o meu cadastro de produto classificado com CST e CCLAS-TRIB. Pelo menos. Alguns casos de redução, enfim, mas pelo menos CST e CCLAS-TRIB. Senão, não adianta marcar isso daqui. Vai dar problema, tá? Lembrando que para o regime normal, a gente tem uma flexibilização até, no mínimo, o mês de abril, tá? Então, dá para mim não enviar as tags ainda e classificando os meus produtos, e a partir de abril, aí eu seria obrigado a enviar as tags, salvo exceção se o governo não mudar nada, tá? Mas qual que é a questão aqui? Preciso emitir com as novas tags? Preciso, ok, vou marcar. Porém, se eu não tiver os produtos devidamente classificados, eu terei problema, ok? Bom, se eu habilitei aqui, vou gravar e vou fechar. Outro ponto importante, lá no meu cadastro de produtos, teve algumas alterações aqui bem interessantes. Então aqui na grade, observem esses campos em vermelho, são todos os campos relacionados à reforma tributária, pelo menos para 2026, ok? 2027 vai ter mais coisas aí que vão entrar. Mas observem que eu tenho aqui CST, CCLAS-TRIB, IBS municipal, estadual, federal, redução, diferimento. O básico a gente já tem aqui para funcionar. Quando o sistema atualizar, as tags do IBS, perdão, as alíquotas do IBS e do CBS, ele já vai dar o update automático para 2026. Por quê? 2026 nós temos as alíquotas fixas, 0 municipal, 0,1 estadual e 0,9 do federal. Então ele já vai dar o update aqui automático. Aqui também ele já vai dar o update para 0. Só que atenção às reduções. Vocês vão ter que analisar caso a caso dos produtos, para identificar se existem reduções ou não para aquele produto, tá? Lembrando que as reduções elas podem estar amarradas a um segmento ou a NCMs redutores, ok? Bom, e aqui nós temos o CST e o CCLAS-TRIB, não confundir CST com o CST do regime normal, são coisas diferentes, tá? Aqui é destinado à reforma tributária. Bom, dentro do produto, como que ficou? Vou editar um produto aqui. Surgiu uma aba nova aqui, ó, reforma tributária. E dentro dessa aba ficam todas as informações relativas à reforma tributária, tá? Então, o código CST, CCLAS-TRIB, a redação da lei complementar, a descrição do CCLAS-TRIB, as alíquotas, então aqui veio aqui as alíquotas até uma colinha aqui para 2026, redução de alíquota quando houver, percentual de diferimento quando houver percentual de diferimento também. Tá? E o legal aqui é o seguinte, se vocês clicarem nessa lupinha aqui, ó, ele vai abrir uma tela de pesquisa rápida, tá? Então eu tenho o CCLAS-TRIB, CST, descrição do CST, CCLAS-TRIB e o nome do CCLAS-TRIB. E aqui eu posso fazer pesquisas incrementais. Então, por exemplo, eu posso pesquisar todos os 200, observe que ele já filtrou 200, que tem, por exemplo, na descrição bares, que é a redução de 40% para bares e restaurantes, tá? Selecionei o que eu quero, basta eu clicar em cima, ou clicar 2 vezes, ou clicar no OK. Ele já leva tanto para o CST quanto para o CCLAS-TRIB os códigos, tá? É importante salientar o seguinte, se eu vim aqui e não casar
o C-Class-Trib com o CST, ó, mudei para 0, e sair do campo, eu vou receber uma mensagem de erro, tá? A gente já falou em outras situações, o CST tem que ser casado com os 3 primeiros dígitos do C-Class-Trib, senão dá problema e não vai passar a nota também, ok? Então aqui, neste caso, eu teria que fazer 200, porque é o que casa com o CST lá, ok? Certo? Então aqui dentro dessa aba Reforma Tributária ficaram as informações da Reforma Tributária. Posso ir editando um por um dos meus produtos? Pode. E se eu não quiser editar um por um, quiser fazer em lote? Temos uma opção aqui, ó, exportar para Excel. E eu posso exportar toda essa planilha para Excel, ó. Vou clicar aqui. Ele vai perguntar onde eu quero gravar. Pronto, exportei a planilha deste cliente. E depois eu posso abrir essa planilha aqui, tá? Posso abrir essa planilha aqui e posso editá-la. Atenção ao tipo dos campos, tá, pessoal? Por exemplo, o C-Class-Trib aqui, ó, se eu colocar 3 vezes o 0 e 1, ele vai voltar para o 1, tá? Então precisa só ter cuidado, porque para esse tipo de campo aqui, o Excel ele é meio chatinho. Então preciso mudar ali, né? Senão eu vou ter problema, né? Aqui, ó. Ó lá, mudou. Então talvez o ideal seria já vir mudando aqui tudo para texto, né? Porque o Excel, quem trabalha com o Excel sabe como ele é. Bom, faço todas as alterações que eu preciso aqui em relação aos códigos da reforma tributária, tá? Salvo, aí ele dá um alerta para mim de compatibilidade, eu mando continuar, fecho a planilha. Volto lá para o sistema, importar via Excel. Vou até a planilha que eu acabei de gravar e ele vai começar a processar aqui, ó, tá? Observe que esse meu cliente aqui de teste tem 45 produtos, então ele vai passar por todos. Ah, mas você só mexeu em uma linha, mas ele vai ter que passar por todos os produtos da planilha, tá? Não é tão demorado, é mais ou menos ali um segundo para cada produto, mas é bem tranquilinho ali. Lembrando que só atualiza impostos da reforma tributária, hein, pessoal? Dou um OK, tá? Ele já carregou aqui, ó, certo? Bom, ok, então já vi como eu habilito, como eu edito, como eu importo a planilha. Agora eu vou tirar uma nota, tá? Então para tirar uma nota ficou a mesma coisa também. Vim aqui incluir, a natureza da operação é venda, eu já tenho um cliente de teste aqui. Vou pegar aqui em dinheiro, ok? E vou adicionar o meu produto. Observem que agora tem uma aba reforma tributária aqui também, certo? Bom, vou pesquisar aqui, eu já tenho alguns produtos classificados ali, ó. Vou pegar um tributado integralmente, tá? Observem que, mesma coisa, só dou Enter, ele já preencheu tudo aqui para mim, ó. Não precisei mexer em nada, porque já veio do produto classificado. Vou gravar. Vou pegar um outro produto aqui, vou pegar com redução. Eu tenho de redução de 40%, ó. Só Enter, Enter. Se eu olhar aqui na reforma, ó, já está tudo prontinho. Inclusive a alíquota efetiva ele já calcula para nós, ó. Então, gravei. Próximo, eu tenho um com diferimento e redução, que é mais chatinho ainda. Diferimento de 50, redução de 60. Enter, Enter. Tranquilo também, ó. Só estou olhando aqui para mostrar para vocês o cálculo do diferimento, né? O município não tem, por isso que ele deu vazio ali. O restante está funcionando, ó. E vou pegar um ali que é de monofásico. Monofásico é parte de combustível, né? É meio chatinho o monofásico. Então, ó, então tem aqui, ó, com redução de 40, com diferimento, tributado integralmente, monofásico. Deixa eu ver se eu tenho aqui com base de cálculo. Base de cálculo Deixa eu ver se eu tenho algum aqui. Exclusão da base de cálculo, ó. Esse aqui é um produto de exclusão da base de cálculo. Bom, salvei aqui. Se eu observar em totalizadores, eu tenho essa região aqui agora com os totalizadores da reforma tributária. Tá certo? Ah, por que a minha base de cálculo está diferente? Porque tem coisas que não entram na base de cálculo da reforma tributária, tá, pessoal? Muita atenção nisso aqui. Vou gravar, tá? Então tenho minha nota aqui em digitação e vou mandar autorizar.
Opa, acho que algum produto meu está sem CSN. Deixa eu ver se é o monofásico aqui, ó. Aqui, ó. Tá sem o do Simples Nacional de Teste aqui. Gravei. Vamos mandar autorizar. Ó, nota autorizada. Se eu olhar na minha DANF, não houve alteração da DANF, do layout da DANF, tá, pessoal? Então, nós, por conta própria, colocamos aqui no rodapé um destaque, tá? De IBS municipal, estadual, federal e o IVA dual totalizando aqui no rodapé. Porque não houve alteração no layout da DANF, não tem especificação para isso. Então, vocês não irão achar aqui, acima, nada relativo a IBS e CBS, porque não existe especificação, tá? Então, nós, por conta própria, colocamos aqui no rodapé, tá? Só que no XML eu tenho todas essas informações, ó. Vamos dar uma olhadinha no XML. Então vou dar uma olhada aqui, ó. Deixa eu compactar aqui os emitentes aqui, vamos dar uma olhada aqui, ó. Ó. Tributado integralmente. Então tá aqui, ó. Todas as tags do tributado integralmente, ok? Com redução de 40%. Então aqui eu tenho, além das tags de cálculo, eu tenho a redução e a alíquota efetiva, que é obrigatório ter para quando tem redução. Diferimento e redução. Olha só, aqui é pior ainda, um dos piores que tem. Tem que calcular o diferimento, tem que calcular a redução. Monofásico. Monofásico, ele é bem simples. Ele não tem cálculo, só que eu tenho que mandar as tags vazias. Tá? Então, ó, não tem cálculo e não tem base. Exclusão da base. E também não tem base de cálculo, então eu mando só o CST e o CClastrib. E no rodapé, nós temos aqui toda a parte de totalizador de estadual, municipal e federal também, tá, pessoal? Então, o WNFE está completamente adaptado para essa questão das operações de emissão de nota, né? Essas notas de venda aí já está funcional. Então, essa na versão 3.34, tá?